Você já teve a sensação de que não importa o quanto tente, o buraco só parece ficar mais fundo? De olhar no espelho e mal conseguir se reconhecer, como se estivesse preso dentro de uma vida que não escolheu e pior, sem saber se Deus ainda se importa? Essa é uma história real de um homem que mergulhou em tudo que o mundo podia oferecer: vícios, destruição, rituais satânicos e sombrios e uma dor silenciosa que quase o engoliu. E o que aconteceu ali mudou tudo. Se você sente que chegou ao fim da linha, talvez, na verdade, você esteja no começo do milagre. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Fique ligado até o fim da história com a gente, porque a história hoje vai impactar a sua fé. Eu cresci em uma casa onde a fé era barulhenta, mas o amor era quase mudo. Era o sexto de 8 irmãos, e desde pequeno aprendi a observar em silêncio. Minha mãe era obcecada por práticas espirituais, não aquelas tranquilas e cheias de consolo, mas sim as carregadas de regras, medo e expectativa. Já meu pai apenas seguia o fluxo. Ele não tinha convicção, apenas concordava para evitar conflitos. Então nós, crianças, éramos arrastados de um culto para outro, como se a salvação dependesse de frequências com que marcávamos presença nas reuniões. E durante muito tempo, acreditei até que realmente dependia. No começo, aquela igreja parecia até esperançosa. Falava de dons espirituais, de cura, milagres acontecendo, mas aos poucos, tudo aquilo virou um campo de doutrinação sufocante. O que era para ser liberdade virou controle. Começaram a impor uma espécie de código invisível sobre como devíamos nos vestir, agir e até pensar. Qualquer deslize era visto como rebeldia espiritual. A mensagem mudou. Deus não era mais alguém a quem podíamos recorrer, mas sim alguém de quem devíamos fugir. Tipo um juiz implacável, sempre pronto para castigar, sabe? E o mais estranho é que a gente aceitava isso como se fosse normal. Eu cresci com medo de Deus, sem saber o que era o amor divino, apenas o peso de nunca ser bom o bastante. Bem, nesse ambiente de opressão e silêncio existia um homem respeitado, admirado, sempre à frente de tudo. Mas por trás da imagem, ele escondia algo podre. Era um predador, o tipo de pessoa que destrói sem fazer barulho. A ferida que ele deixou em minha família e talvez em mim é algo difícil de explicar até hoje. Eu era novo, confuso, mas o desconforto que senti naquele tempo ainda vive dentro de mim. Foi nesse período que algo quebrou em mim. Eu comecei a associar espiritualidade ao medo e autoridade ao abuso. E desde então a imagem que construí de Deus era de alguém distante, cruel, carrasco, frio. Eu queria acreditar que havia algo de bom lá em cima, mas tudo o que eu encontrava era um vazio. E o pior é que, com o tempo, aprendi a conviver com esse vazio como se ele fosse parte de mim. Foi por volta dos meus 5 anos que tudo desabou de vez. A minha mãe, a mesma que nos levava para todos os cultos, que falava com tanta certeza sobre milagres e visões espirituais, foi diagnosticada com um tipo raro e agressivo de câncer. Eu era tão pequeno, mal conseguia entender o que significava aquela palavra. Mas eu lembro de estar sentado no chão com os pés balançando, enquanto ela tentava explicar que iria perder o cabelo, que passaria por um tratamento forte e que talvez não ficasse por aqui por muito tempo. Eu balancei a cabeça, tentei parecer forte, mas por dentro, algo começou a se partir. A igreja inteira começou a orar com fervor. Profecias surgiram, mãos foram impostas sobre ela, líderes declaravam em voz alta que ela seria curada para a glória de Deus. Um dos pastores, inclusive, disse publicamente que se minha mãe não fosse curada, ele abandonaria a fé. Isso me marcou assim profundamente. E ela morreu. Rápido, silenciosamente.
Em casa, no mesmo lugar onde, semanas antes, se falava em milagres. E ali, com o corpo dela ainda no quarto, minha fé infantil foi enterrada junto com ela. Já meu pai não soube lidar com isso. Ele se fechou completamente, mergulhando no álcool e nos seus próprios traumas. Casou-se novamente poucos meses depois com uma mulher que já trazia 2 filhos. Aquela nova família parecia ter surgido do nada, e eu fui jogado no meio deles como se fosse um intruso. Tudo o que eu queria era que alguém olhasse para mim e dissesse: eu vejo você ainda importa. Mas isso nunca veio. A nova esposa do meu pai era fria. Dizia que não era nossa mãe e que não tinha a obrigação de nos tratar como filhos. Cada tentativa minha de me aproximar dela era ignorada. Eu me tornei um peso dentro da minha própria casa. Foi nesse período que comecei a acreditar que Deus não só havia permitido que minha mãe morresse, como também havia me esquecido. A partir daí, minha oração virou silêncio. Um silêncio carregado de mágoa, de raiva e de uma solidão que nem eu sabia explicar. E se você já se sentiu assim, como se a sua dor não tivesse valor nem para o céu, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. É sério, pode colocar. Pode ser uma palavra, um desabafo, o que for. Aqui a gente se escuta. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Onde o Milagre Começa. Faça isso não por mim, mas por outras pessoas que precisam ouvir histórias como essa. E também porque você sabe que histórias assim não são apenas de dor, mas são histórias de recomeço. E talvez esse seja o recomeço para muitas pessoas, inclusive para você também. Depois que minha mãe se foi, nossa casa virou um campo de sobrevivência emocional. Nada era falado, nada era processado. O nome dela virou tabu. Era como se a minha dor e a dor dos meus irmãos tivessem que ser guardada em caixinhas trancadas por dentro. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que a minha existência estava fora do lugar. A única vez que lembro de alguém me acolher foi a minha irmã mais velha. Certa madrugada, quando acordei chamando por minha mãe, ela apenas me abraçou. Foi o suficiente para não me sentir completamente invisível. Mas aquilo nunca se repetiu. O luto em casa era uma fraqueza. E fraqueza não era permitida. Meu pai, estava completamente ausente. Dormia bêbado no carro ou algum canto da casa, depois de noites em que tentava afogar a própria culpa. Comecei então a entender que, se quisesse ser notado, precisaria causar. E se causasse, talvez me olhassem, talvez lembrassem que eu estava ali. Meu comportamento começou a mudar. Passei a alimentar uma raiva surda dentro de mim. Raiva de Deus, raiva do mundo, raiva da mulher que tinha ocupado o lugar da minha mãe e que, para mim, nunca passou de uma estranha indiferente. E foi nesse ambiente que algo ainda mais sombrio aconteceu. A escola pública para onde fomos matriculados se tornou o cenário do meu primeiro contato com a maldade explícita. Um colega mais velho, no banheiro, me molestou. Aquilo virou um marco silencioso na minha vida. Eu nunca contei pra ninguém, sentia vergonha, medo, nojo. E pior, uma confusão enorme sobre o meu próprio corpo, minha sexualidade, o meu valor. Cresci achando que havia algo sujo dentro de mim. Como se aquela experiência tivesse colado em mim, feito uma segunda pele, invisível para todos, mas impossível de esquecer. A dor que eu não conseguia colocar para fora foi criando raízes. E aí eu comecei a me afastar emocionalmente de todos, inclusive de mim. Passei a ser um personagem moldado pelo ambiente. Me tornei palhaço da sala, um cara engraçado, o que se adaptava a qualquer grupo. Eu era o que os outros queriam que eu fosse, sabe? E quanto mais eu agradava, mais eu sentia um fantasma, porque ninguém conhecia o que existia de verdade dentro de mim. E se soubessem, eu tinha certeza de que iriam me odiar. Afinal, nem eu conseguia gostar de mim. Na adolescência, comecei a buscar escapes para essa dor silenciosa que me acompanhava como uma sombra. Meu irmão mais velho foi minha primeira referência de fuga.
Ele ouvia música o tempo todo. E eu, que dividi o quarto com ele, acabei mergulhando no mesmo universo. A música virou meu próprio vício. Tipo a trilha sonora da minha dor. Tudo que falava sobre ódio, morte, revolta e vazio me abraçava. Era como se finalmente alguém colocasse em palavras aquilo que eu sentia por dentro. Me apaixonei por estilos pesados de música, músicas obscuras, onde as letras celebravam a decadência e desafiavam qualquer valor espiritual. Aquilo ali para mim era a minha identidade. O garoto ria por fora, mas se alimentava de letras carregadas de escuridão por dentro. Com o tempo, a música não foi mais o suficiente. E aí eu comecei a explorar outros tipos de fuga. A internet, por exemplo, se tornou um mundo onde eu podia ver e fazer qualquer coisa. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. Eu tinha uns 8 anos. A imagem apareceu em um filme e depois disso, eu me perdi em buscas que, mesmo sem entender direito, me deixavam anestesiado. Era como apertar um botão de desliga dentro de mim. Mas quando as imagens sumiam da tela, o buraco só parecia mais fundo. Na escola, aprendi a me tornar aquilo que as pessoas gostariam de ver. Se eu estivesse com os engraçados, eu era o mais zoeiro. Se eu estivesse com os rebeldes, me tornava o mais ousado. Virei um tipo de especialista em agradar os outros. Só que, na verdade, quando o dia acabava, a máscara caía e vinha aquele silêncio. O mesmo silêncio da infância. O mesmo que gritava: "Ninguém te ama de verdade." Eu me olhava no espelho e pensava: se essas pessoas soubessem que eu sou de verdade, o que eu faço, o que ninguém vê, elas com certeza me abandonariam. Em casa as coisas não eram diferentes. Minha madrasta já havia deixado claro que não tinha qualquer intenção de ser uma segunda mãe para mim. Tudo que eu fazia para agradá-la era ignorado. Às vezes, ela sequer me dirigia a palavra. Meu pai, submerso nos próprios vícios e culpas, não percebia. Eu só queria ser visto, ser importante para alguém. Qualquer um. Mas tudo que recebia de volta era silêncio ou rejeição. A verdade é que eu já tinha tentado de tudo. Terapias, internações, conselhos, promessas vazias, nada mudava. Por mais que eu me escondesse atrás de vícios, risadas forçadas ou relacionamentos passageiros, a escuridão dentro de mim só aumentava. Foi num dia comum, num final de turno no trabalho, eu estava sozinho com as luzes apagadas e a alma esmagada por lembranças que insistiam em me assombrar, que algo diferente começou a acontecer. Eu senti como se todo o peso dos meus erros, de tudo que eu tinha feito, de todos os que machuquei, tivesse caído sobre mim de uma vez. Era como se Deus tivesse me colocado diante de um espelho e me feito olhar nos olhos. Foi então que eu digitei no computador como ser livre, como mudar minha vida. Jesus pode me perdoar? As respostas que vinham eram confusas, contraditórias, então eu fechei os olhos, encostei a testa e falei baixo. Talvez pela primeira vez eu fiz isso sem orgulho. Se o Senhor estiver mesmo aqui, me ajuda. E Ele estava. O que eu senti naquele instante não foi condenação, foi santidade. Um tipo de presença que não se explica com palavras. Não era medo comum, era temor. Algo puro, forte, real. Era como se o meu corpo todo soubesse que estava diante do Criador. Pela primeira vez, não tentei fugir. Não tentei negociar, apenas me rendi. Falei com Deus como com quem fala com um pai que já sabe de tudo. Jesus, me perdoa. Eu não consigo mudar sozinho. Mas se o Senhor quiser, eu sigo o Senhor. Só me limpa por dentro, por favor. Naquele momento não ouvi vozes, mas senti como se um rio invadisse meu peito e lavasse cada canto. Não era ilusão, era paz, silêncio por dentro. A mesma mente que gritava todos os dias, agora descansava. Pela primeira vez, eu me senti livre, lavado, visto, acolhido.
Eu que me achava sujo demais até para falar com Deus, fui abraçado por Ele como um filho que nunca foi esquecido. Hoje tudo mudou. Ainda luto, ainda erro, mas agora eu luto com alguém do meu lado. E se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa, não importa o quão fundo você foi, Deus ainda te alcança. Se você já viveu algo parecido ou quer viver, comenta aqui. Compartilhe com a gente o que você está buscando. Aqui ninguém vai te julgar. Essa comunidade é feita para gente que já caiu, mas que escolheu levantar. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que falou muito comigo nesse período, que está lá em Salmo 40, verso 1 a 3, e diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quantas vezes achamos que Deus se esqueceu da gente? Mas a verdade é que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está vendo, Ele escuta. E no momento certo Ele se inclina. Às vezes, Ele permite que a gente chegue ao fundo do poço não para nos destruir, mas para que não haja dúvida de que foi Ele quem nos resgatou. Quando tudo desmorona, é aí que Ele começa a reconstruir. E Ele faz isso com paciência, com graça, com poder. Essa história não é sobre merecimento, é sobre misericórdia. Se você pode, ora comigo agora. Senhor, hoje eu entendi que nunca estive longe demais para ser alcançado por Ti. Perdoa os meus erros, meu silêncio, minha fuga. Eu entrego minha dor, minha culpa, minha história. Me levanta do lugar onde caí e me ensina a caminhar contigo. Eu preciso de Ti, Senhor, e sei que essa pessoa que ora comigo agora também precisa. Nos dê a Tua força, a força que nunca acaba. Começa agora o Teu milagre. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. O que Deus começou a fazer na sua vida? Comenta aqui, responde. Vamos ler, orar juntos e crescer como família. E se ainda não se inscreveu no nosso canal Onde o Milagre Começa, por que você ainda não fez isso? Se inscreva agora, nos ajude a construir esse canal que pode levar testemunhos e transformação para muitas pessoas. Tem tanto conteúdo ruim na internet. E esse é um canal que tem abençoado tantas vidas, por que você ainda não se inscreveu? Nos dê essa confiança, se inscreva no canal Onde o Milagre Começa agora. Aqui a gente não julga, a gente escuta, ora e caminha junto. Porque talvez o seu milagre comece hoje. Até o próximo encontro.